Bem, boa noite. Meu nome é Tâmara e hoje é um prazer estar com vocês para falar a respeito de um assunto que gera muita polêmica e que aparentemente é tão simples, né? E eu também acredito que seja de simplicidade, mas não simplista. Mesmo porque falar de gestão de pessoas é falar de gente. E eu acredito profundamente que ser gente não é ser tão simples assim. Complicado isso tudo, né? Bom, gente, eu sou administradora, hoje, inclusive, atuando como administradora de um hospital, que é uma instituição filantrópica de 106 anos de idade. É o Hospital Cassiano Campolina, na cidade de Entre Rios de Minas, que tem todas as suas particularidades provincianas de uma cidade do interior, com as dificuldades de se trabalhar com o SUS, influenciados ainda por uma série de outras questões de âmbito governamental, de custeio, além das outras influências que a gente tem da própria rede de relacionamentos dos hospitais de referência, contra-referência, questão da humanização, da desumanização, de você estar inserido dentro de uma sociedade que te percebe enquanto administrador e que também te percebe como usuário do sistema. Além da função de administradora, eu também assumo hoje a coordenação do Conselho Fiscal de uma cooperativa de crédito, que é a Cicobi Crédito Campo, na qual eu também administro alguns conflitos de ordem fiscalizatória, além de associada e assumindo também algumas vezes o papel de tomadora de crédito dessa instituição. Então, existem alguns conflitos de interesse importantes que a gente percebe numa equipe de 6 pessoas, entre efetivos e suplentes, que acabam melhorando esse sistema de gestão de pessoas dentro desse pequeno grupo, além de uma outra gama com 8 agências distribuídas em cidades do interior, no entorno dessa Entre Rios de Minas, onde eu estou. Eu sou administradora por formação, trabalho como auditora de sistemas de qualidade e acredito no processo de acreditação pela importância que as pessoas têm no desenvolver da qualidade dentro das instituições. Hoje eu também estou como aluna em um curso, um MBA em gestão de pessoas. Estou aí pleiteando uma vaga também no mestrado na mesma área, mais focado na questão estratégica. E eu acredito que hoje vai ser um bom dia, uma noite interessante para a gente tratar de um assunto que me é muito agradável de falar, que é falar a respeito de pessoas, que está muito ligado com todo esse movimento de melhoria que a gente percebe tanto na evolução humana quanto na evolução das instituições. E quem são essas pessoas geridas dentro desse contexto? E também como que a gente vai trabalhar com isso? Com os colaboradores, os nossos fornecedores, o próprio governo, os clientes e os concorrentes das nossas instituições. São essas pessoas que nós vamos conversar dentro desse sistema de qualidade. E no momento em que eu estava preparando essa apresentação, eu pensei muito no que nós íamos falar, inclusive para não fugir da questão da acreditação, enquanto consultores, enquanto auditores, enquanto professores, palestrantes, ministrantes, enquanto colaboradores de um sistema de gestão de qualidade. Então, é complexo esse cenário que a gente vive, inclusive hoje,
com base no cenário econômico, a preocupação que as pessoas estão hoje vivendo dentro das instituições, pensando na segurança do seu trabalho, com os financiamentos que foram feitos, os próprios colaboradores, com aglutinação de tarefas dentro da própria instituição, mas também dentro de outras instituições, para que haja possibilidade, inclusive, de arcar com as suas responsabilidades financeiras, as suas responsabilidades com as suas famílias, as responsabilidades instituídas dentro da própria missão e visão da organização. E esses fornecedores que percebem esse momento que é um momento crítico dentro do país, e se a gente inclusive passar a ver esse momento dentro da gestão de pessoas, o que está acontecendo dentro das organizações, o que vem acontecendo fora com relação a cenário econômico, financeiro, as inter-relações que nós temos, as facilidades de contato, e esses fornecedores, naquele momento de aproveitamento, inclusive, das vulnerabilidades, eu penso que é importante a gente pensar também no que vem acontecendo, até como exemplo de corrupção, as negociações, como elas são feitas entre as pessoas, e o próprio governo com a morosidade das deliberações, das legislações, a quantidade de mudanças que a gente percebe, inclusive com relação à vigilância sanitária dentro das organizações de saúde, para a gente não perder o nosso foco, né, da discussão de hoje. O que é imposto hoje para os hospitais, para as clínicas, para as instituições de saúde, pelo governo, quem são as pessoas que estão trabalhando no governo para gerenciar as nossas instituições, se elas têm as competências e o perfil adequado para tratar com as pessoas que estão dentro das organizações hoje, como é feita a leitura e como é feita a escuta, então, qual é a comunicação que se percebe hoje dentro desse esquema de gestão de pessoas. E os clientes, que eu digo, os pacientes, as famílias dos pacientes, o Dr. Google, e todas as precariedades que a gente percebe por conta dos atrasos, dos erros, das falhas de comunicação, das urgências e não urgências que a gente percebe, porque esse cliente ele sempre tem razão. E qual é a razão disso tudo? E os próprios concorrentes, nessa briga que a gente percebe, nessa corrida contra o tempo, com relação aos prazos, a tecnologia empregada, a competência técnica aplicada na concorrência, quais são as medidas corretivas que os outros concorrentes têm em favor, contra a instituição. Quem são esses concorrentes? São aqueles iguais realmente que estão oferecendo o mesmo tipo de saúde? Hoje mesmo eu li a respeito de humanização em ambiente hospitalar, pensando na política nacional de humanização, e lá a gente consegue perceber assim, quais são os dilemas enfrentados hoje na área de saúde com relação aos tratamentos, a dificuldade de acesso, a questão de baixa complexidade, de alta complexidade, quem são as nossas referências, se realmente a minha referência hoje hospitalar, ela não está se tornando na realidade concorrência. Então, a gente tem uma rede
de comunicação e uma rede para ser trabalhada na questão de gestão de pessoas, que enquanto consultores ou mesmo auditores, a gente não pode simplesmente se ater àquele grupo que hoje faz parte da folha de pagamento na realidade, ou direcionar toda o nosso contato junto com essas instituições apenas a uma parcela da população daquela instituição. Na verdade, o nosso olhar tem que ser com uma visão sistêmica para que a gente possa promover melhoria e realmente caminhar junto com a gestão de pessoas. Se nós hoje pegarmos o manual da ONA, lá dentro do nosso MA12, na página 78, a gente vai perceber que ele define muito a questão das atividades relacionadas à organização, à coordenação das ações relativas ao planejamento de recursos humanos, as condições de trabalho, de saúde, de segurança e de desenvolvimento de pessoas, mas a gente tem que pensar nisso que a gente falou aqui agora. Quem são essas pessoas? O quanto a gente tem interferência no desenvolvimento dessas pessoas e o quanto isso vai refletir na qualidade da instituição e na qualidade de saúde da população atendida por aquela instituição. Então, eu penso que é o nosso primeiro passo para falar a respeito de gestão de pessoas, mesmo porque a gente vinha com uma história de gestão de pessoas muito atrelada à questão do RH, não é mesmo? Como se a gestão de pessoas fosse feita única e exclusivamente por um setor na instituição, que ficava dentro de uma sala com algumas pessoas que trabalhavam com algumas ferramentas padronizadas, independente da realidade daquela instituição, eram aplicadas, o que particularmente eu não concordo. Eu entendo que a gente tem que trabalhar de acordo com aquela instituição, pensando na realidade das pessoas que precisam daquela organização. E eu penso que a gente não pode falar de gestão de pessoas sem pensar um pouquinho de onde que partiu isso tudo, de como esse processo vem se desenvolvendo no Brasil. E por isso eu chamo vocês um pouquinho lá no passado, para a gente pensar como que tudo isso começou. E pensando nisso, né, nessa preocupação do fator humano dentro das organizações, principalmente por ele ser apontado como uma das principais preocupações das empresas de maneira geral, independente da área de saúde, se eu estou falando dos nossos fornecedores, do governo, a nossa grande preocupação hoje, inclusive, é com essa questão de gestão de talentos, o capital humano, e quando eu falo de capital, eu estou falando atrelando o recurso, que realmente faz diferença dentro das nossas organizações. E por isso é importante que a gente tenha uma visão crítica, lembrando dessa questão realmente, desse movimento que aconteceu, para que a gente chegue à situação atual, que é o percurso de hoje, desse momento de conversa nossa, desse momento que eu inclusive chamo de reflexão, para a gente pensar o que como eu sou agente de mudança e agente de evolução dentro desse sistema de gestão de qualidade e de gestão de pessoas de qualidade. O que a gente percebe é assim, uma porta realmente escancarada para uma série de modismos e que a gente às vezes até perde o foco do que é a gestão de pessoas. Pois bem, eu trouxe aí para vocês esse trajeto que a gestão de pessoas vem fazendo desde a época da colonização, que
começou ali de 1950 a 1980, logo depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que ele foi marcado por uma introdução de práticas fundamentais da gestão de pessoas, que a gente chama de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e até mesmo a gestão de carreiras, né? Porque nós tínhamos como pressuposto uma importância de implementação de modelos e práticas de recursos humanos que desempenhavam um papel importante de profissionalização das empresas. Então, a gente relaciona aí o processo da substituição das relações de trabalho arcaicas por um momento de condutas mais modernas, aumentando a eficiência operacional para trazer resultado às empresas. Os modelos e as práticas eles foram importados, na realidade, de empresas multinacionais e das escolas de administração, que acabaram beneficiando algumas organizações que puderam aumentar o seu rendimento, né? E eles trazem vantagens para os trabalhadores envolvidos porque a gente passou a ter e a perceber acesso a alguns benefícios, incluindo programas de saúde, formação e desenvolvimento. E a partir de 1980 até 2010, com a neocolonização, a gente começa a perceber a adoção de estruturas descentralizadas e da criação de postos de trabalho, principalmente com a questão de consultores internos para agir as demandas do próprio negócio, que, no meu ponto de vista e de alguns autores, foi a primeira busca por um alinhamento com os objetivos empresariais. A gente passa a tratar as pessoas como pessoas, né? Só que pensando nesse trajeto que a gestão de pessoas veio fazendo, desde a colonização, quando a gente começou a passar por momentos de revisão de processos, revisão de atitudes, revisão de incrementações, a gente já começa a perceber o modismo, porque o nosso foco, que deveria ser as pessoas, a gente começa a perceber que não existe mudança. E aí a grande preocupação, né? Para onde vai a gestão de pessoas, sendo que a gente faz uma série de adequações, uma série de implementações e ainda assim a gente percebe um ciclo de melhoria, de pioramento, de turnover alto, e a gente começa a perceber e a instituir que, por exemplo, turnover alto é um problema de gestão, porque a gente não consegue reter pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não avalia que as gerações são diferenciadas, existe uma diversidade importante dentro das organizações hoje. Nós temos pessoas com 60 anos, pessoas com 20 anos, com visões completamente diferentes de postura e da relação trabalhista, e a gente começa a perceber alguns modismos gerenciais, inclusive perdendo o foco da necessidade de perceber o indivíduo como um grande autor de mudanças e ator de mudanças dentro da instituição. É muito comum a gente perceber e ouvir a história de práticas de coaching e mentoring para desenvolvimento de lideranças dentro de instituições de baixa, média e alta complexidade, como se aquele momento de autoajuda empresarial fosse realmente fazer a diferença dentro das organizações. Setores de treinamento e desenvolvimento se expandindo, porque a gente começa a perceber que os nossos setores de gestão de pessoas são incapazes de conhecer a nossa população,
a questão do relacionamento com os nossos stakeholders e somente empresas, então, que não estão ligadas diretamente, mas eu preciso começar a contratar terceiros para poder treinar as pessoas que eu conheço, que eu, enquanto área de recursos humanos, percebo qual que é a estratégia do meu negócio, ainda assim eu não tenho capacitação e qualificação suficiente para gerir aqueles que são meus. A questão dos headhunters, né, para escolha, para seleção dos meus colaboradores, passa a ser um acessório fundamental, inclusive para a porta de entrada da minha instituição. E se ainda nós estivermos falando de lideranças estratégicas, definitivamente os profissionais que eu tenho dentro da minha organização, eu considero incapazes para poder fazer uma boa seleção. E atrelo a isso tudo a questão dos valores individuais, pensando na questão de sucesso e excelência. Vocês conseguem perceber uma divergência? Existe uma divergência. Eu começo a entender que eu sou incapaz de gerar mudança e definir as estratégias para o meu negócio, de encontrar aqueles que são estratégicos e passo a chamar gestão de pessoas como consultor interno. Eu, hoje, trabalhando dentro de uma instituição de 60 pessoas, que é uma instituição relativamente pequena, mas eu percebo o seguinte, que não existe ninguém melhor do que eu para entender do meu negócio. Já auditei alguns processos de gestão de pessoas e a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de conhecer o outro, de conhecer quem são os profissionais que trabalham comigo, quais são as suas dificuldades, quais são os enfrentamentos do dia a dia, porque existe uma falha na comunicação tão importante dentro das instituições. Nós paramos de nos comunicar, passamos a utilizar apenas quadros de avisos. A gente fala muito de WhatsApp, de algumas tecnologias que estão sendo empregadas hoje, de interface inclusive, e esqueço daquilo que é fundamental, que é de transmitir realmente qual é a missão, a visão e quais são os valores da minha instituição. Eu passo a usar esses itens como uma placa para ficar na entrada da minha organização, apenas para que os outros vejam e entendam que eu estou cumprindo com o requisito de alguma norma que talvez eu nem me certifique. Da mesma forma que eu não me certifico que as pessoas que estão adentrando a minha instituição, as pessoas que estão sendo admitidas, não reconhecem o valor e essa interação que é necessária para a geração de valor dentro da organização. Desses valores que eu cultuo como sendo aqueles primordiais para o funcionamento. Então, mesmo percebendo lá o período de 1950 e de 1980 como marcado pela construção de uma identidade por meio da atuação na coordenação de processos técnicos, logo no segundo momento eu já percebo uma caracterização por grandes mudanças em termos de orientação, de estrutura, de temas, um novo discurso e até mesmo uma adoção maciça de modas e modismos na gestão de pessoas. Mas o problema que ocorre é que as modas e os modismos que nós estamos vendo aí, coaching, mentoring, headhunters, setores de treinamento, empresas de recursos humanos se expandindo de tal maneira, a questão que é tão falada dos valores individuais, o que a gente vê nas propagandas, né, de empresas, principalmente de planos de saúde, de maneira geral, como a importância da família e do bem-estar do colaborador, da qualidade de vida,
ainda assim, essas novidades gerenciais são uma tendência de copiação. Eu copio o que o outro faz dentro de uma realidade, de uma cultura completamente diferente daquela que nos é de raiz, né? E outras instituições de saúde acabam relacionando essas políticas de gestão de pessoas só para ganhar, na verdade, ganhos políticos para determinados gestores. Porque a partir do momento que aquele gestor se distancia, ele sai da organização, ele migra para uma outra instituição, nós já percebemos uma falha importante de perda, inclusive, de valor dessa política. Tudo aquilo que foi instituído vai por água abaixo ou sai pela porta da frente junto com esse gestor que está indo embora. Então, o que a gente percebe é um ambiente frenético de implantação de novos sistemas, de novos modelos, até mesmo para entender e atender interesses muito específicos, sabe-se lá até mesmo da própria área de recursos humanos, que transfere isso para o restante dos gestores, que como a gente vê lá no manual da ONA, gestão de pessoas não é feito exclusivamente pelo setor de RH, que já foi departamento pessoal, agora é gestão de pessoas, passa a ser consultor interno, não é feito por essas figuras, né? Por esses agentes, mas ela passa a ser de responsabilidade de todos os gestores, das lideranças. E aí a gente ainda percebe uma grande diferença entre lideranças e gestores, né? Eu tenho as minhas lideranças informais, as minhas lideranças informais e o quanto isso gere e faz a gestão de pessoas dentro das instituições, né? O que a gente percebe na realidade é que essas questões substantivas, né, dos recursos humanos, elas acabam, da gestão de pessoas, elas acabam sendo relegadas a um segundo plano. Porque o que falta para muitos gestores é uma capacidade para identificar e diagnosticar os problemas reais e desenvolver soluções adequadas para a execução de plenitude na gestão de pessoas dentro das nossas organizações. E aí eu trago uma pergunta. Será que a gestão de pessoas hoje ela está rumo a uma irrelevância? Será? Eu acho que essa pergunta ela deve permear, né, os nossos questionamentos e as nossas posturas, pensando qual é o tipo de gestão de pessoas que está sendo empregado dentro das nossas instituições hoje. O que nós temos feito realmente de diferencial para a valorização do capital humano? E quando eu falo de capital humano, eu trago para a gente aqui um tema importante. Empresa humana ou humano-empresa? O que a gente vem percebendo dentro desse processo de treinamento, de capacitação que existem dentro das empresas e não só dentro das instituições de saúde, mas nos telejornais, né, dentro das escolas, dentro das famílias, essa distância que existe entre o discurso e a realidade das empresas que afirmam valorizar os seus funcionários e colocá-los no centro das atenções de gestão. Por trás de um discurso de empresa humana, como está escrito aí, existe uma precarização das condições de trabalho, com consequentes prejuízos ao bem-estar e à dignidade das pessoas. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, valorizar as pessoas acabou se tornando uma palavra de ordem
no mundo corporativo, repetida exaustivamente por executivos, por consultores de RH, chamando de empresas humanas, naquela história, como nós vimos no slide anterior, da valorização das pessoas e do sucesso atrelado à excelência das organizações. O problema é que esse discurso, ele, na grande maioria das vezes, ele não é verdadeiro. O que nós percebemos ainda é que, na realidade, quando a gente traz a valorização do ser humano, a gente traz embutido um outro pensamento, que é o ser humano como uma fonte de rendimento. Porque a gente consegue perceber isso nos indicadores de gestão de pessoas, na questão do alto número de horas extras, das compensações de horas desordenadas, sem pensar na qualidade de vida e na socialização dessas pessoas. E que, na verdade, o capital humano, ele não é uma invenção da administração, não é isso. Na verdade, a gente deve pensar no capital humano, nesse investimento, no desenvolvimento das aptidões pessoais, no cálculo econômico de uma série de esferas da vida, de relações pessoais, de afetos familiares, dos cuidados com a saúde, o quanto que essa parcela que a gente tem, né, da gestão de pessoas, o quanto ela consegue ter interferência na vida do colaborador, na questão. Aqui eu posso dar até um exemplo, né, no quanto a cultura dessa comunidade faz diferença dentro da minha gestão de pessoas, naquilo que eu acredito ser importante para aquela organização, o quanto eu infiro nessa cultura, trazendo o meu sistema de gestão da qualidade, que eu acredito ser o mais inteligível para aquela organização. E o quanto essa cultura também interfere no meu modelo de gestão. Eu me deparo com alguns livros de retenção de talentos de algumas empresas de consultoria que falam muito disso. E que, na verdade, não deixam de ser uma crítica da forma tradicional da gestão de pessoas e o quanto as pessoas ainda continuam sendo segregadas, discriminadas. A questão da criatividade, que na verdade em muitos discursos a gente percebe como sendo valorizadas, na realidade a gente ainda percebe muitos líderes utilizando dos processos criativos dos seus colaboradores para implementação. Aquilo que eu falei com vocês da robotização que acontece, né? Tem uma parte disso tudo, eu já tive uma oportunidade, inclusive do próprio Marzano, que grande parte das pessoas conhecem, mas que ele traz um slide assim, mostrando como funciona uma organização dentro da sua realidade no cotidiano e como é a organização em um momento de auditoria. Então, como que está distante assim a realidade daquilo que a gente percebe durante uma auditoria, de como funciona. Então, eu percebo para a gente, enquanto auditor, enquanto consultor, avaliar isso, perceber nas entrelinhas como funciona a gestão de pessoas, né? Buscar na ouvidoria quais são as reclamações, e também nas pesquisas de satisfação, nas pesquisas de clima organizacional, fazer essa inter-relação para perceber como funciona a questão do humano-empresa,
porque a gente vem caminhando em um momento em que nós trabalhamos tanto essa questão das metas alcançáveis e inalcançáveis, na gestão de talentos e na capacitação, no treinamento de algumas pessoas específicas dentro da instituição, que a gente começa a tratá-las realmente como empresas, e o próprio colaborador também se percebe como uma empresa. Um exemplo disso, está muito fora da questão da instituição de saúde, mas são dos esportistas, por exemplo, que vivem batendo seus próprios recordes, mas que nós sabemos que grande parte deles recorrem a dopings, né? Isso também acontece dentro das nossas instituições de saúde. Quantos e quantos enfermeiros a gente percebe em plantões de 24, 72 horas? Os nossos médicos hoje também, muitos sendo levados até a utilização de medicamentos para exacerbar alguma capacidade intelectual. Qual que é o tipo de controle que tem sido feito dessa empresa, além desses indicadores? Como que são as redes de trabalho? Qual é a questão da própria empregabilidade desse humano empresa, dessa empresa humana? Como que ela funciona hoje? Qual que é a competitividade dessas instituições? E aí a gente já parte até para um segundo momento de pensar em quais são os desafios da gestão de pessoas. E eu elenquei uma série para a gente poder avaliar se nós conseguiríamos efetivamente implantar uma gestão de pessoas eficaz. E a primeira delas, inclusive, eu trouxe de um artigo da Delphi RH, que traz a respeito de tendências em gestão de pessoas nas empresas brasileiras. E um dos primeiros desafios, depois de uma série de pesquisas que foi feito com algumas instituições, a gente percebe que o primeiro desafio é alinhamento das pessoas com o desempenho, as competências humanas, as estratégias dos negócios e os objetivos organizacionais. E qual que é o nosso desafio, né, enquanto agentes da acreditação? Pensar como tem sido feito o alinhamento dessas pessoas, a questão do desempenho. Eu falo aqui de empregabilidade, de metas inalcançáveis, de competências humanas e de pensar na questão até mesmo de divindade. Porque a gente começa a pensar nessas pessoas, no desenvolvimento do negócio, na criatura ideal. Nosso segundo desafio aqui é desenvolver e capacitar gestores com esse perfil, com o perfil de entendimento de quais são as pessoas, quais são as estratégias do negócio, quais são as nossas prioridades de implementação estratégica. O terceiro desafio, apoiar e promover processos de mudança organizacional e direcionamento estratégico, que a gente percebe como uma tendência a questão das fusões e das aquisições. E aí, as culturas, esse choque cultural que a gente percebe, ou até mesmo da migração para outras áreas demográficas, o quanto a cultura ela é impactante. E o que eu vejo em muitos locais, isso aconteceu comigo, eu sou um caso, né, de sucesso nesse sentido, é de pensar em um gestor com uma cultura diferente, totalmente diferente da instituição em que ele atua hoje, e o como atuar, né? Quais são
as dificuldades, a questão da comunicação, a gestão da cultura organizacional, que eu coloquei como quarto desafio, a própria mudança de cultura e da internalização. E eu estou trabalhando em um projeto muito voltado para essa questão cultural. A gente percebeu o quanto é difícil mudar uma cultura. Qual que é o ponto do não retorno depois de implantado um sistema de gestão? Que eu repito, um sistema de gestão de pessoas, porque não existe nenhum sistema funcionando se não houver a intervenção humana, né? Como fazer isso sem retrocesso? Como fazer isso em uma constante que independe da figura do gestor para que aquela organização continue com o foco em qualidade. No quinto desafio foi pontuado, inclusive, como atração de talentos e atração de potenciais talentos. Ele até conversa muito bem com o primeiro desafio ali do alinhamento de pessoas, que a gente percebe algumas organizações que não conseguem atrair e reter esses talentos por falta até mesmo de paciência, porque existem algumas pessoas que a gente percebe aí como potenciais talentos que precisam ser desenvolvidas. E pensar quais são os pontos de desenvolvimento mais importantes. Até mesmo para a promoção da motivação, que está aí como sexto desafio. E eu sempre digo que a motivação é algo interiorizado. A pessoa ela é automotivada, mas há necessidade dessa relação do externo, inclusive na percepção da própria empresa. O que ela oferece para que haja motivação e o quanto deve ser ali, vou até usar um termo muito utilizado aqui no interior, mas o quanto ela deve ser adubada, né? Quais são os ingredientes necessários para a promoção da motivação? É regar todos os dias, é o feedback que ele é extremamente importante, as críticas que são construtivas, não é mesmo? É o bom dia, é o exemplo que deve ser dado, é o planejamento estratégico que deve ser muito bem difundido e que isso deve estar ao alcance de todas as pessoas da organização. É a busca, né, como eu coloquei, o sétimo, a busca do comprometimento da alta direção com a gestão de pessoas. Eu já ouvi essa expressão que não existe nenhum movimento, e fica até grosseiro de se ouvir, mas é verdade, mas não existe nenhum movimento de baixo para cima que faça e que promova diferença, que não seja, por exemplo, o efeito formigueiro, né? Que ele é de baixo para cima e que faz toda a diferença. Então, essa alta direção ela deve estar comprometida com essa gestão de pessoas. Tem de haver um alinhamento da direção junto com esse corpo que vai conduzir essas pessoas para mudança e para a qualidade dentro da organização. Gestão da diversidade. Hoje a gente trabalha com a questão da religião, a questão social, a questão de acessibilidade, a questão de entendimento, não é mesmo? E a gente pode até aqui citar alguns aspectos, uma instituição, uma organização, um hospital em Manaus e um hospital em Minas, um hospital no Sul, que talvez tentem implantar essa gestão de pessoas com todos esses viés que nós estamos trazendo aqui. Todos estes têm as suas diversidades e as suas
características que são predominantes e que diferem um do outro, mas com o objetivo crucial ali de segurança do paciente. Então, o que cada um vem fazendo? Eu respeito muito o manual da ONU e me identifico enquanto gestora com ele, apesar de não ter recurso necessário para implantação, implantação não, para certificação desse sistema dentro do hospital em que eu atuo hoje, justamente porque ele não é prescritivo. E eu consigo aqui identificar em cada um dos requisitos do padrão, tanto de nível 1 quanto de nível 2, dentro do hospital em que eu atuo hoje, mesmo com toda a diversidade que nós temos, a gente consegue fazer a implantação. Pensar na questão da responsabilidade social, então aí eu já me refiro a esse desafio da gestão de pessoas, que é com a interação com a própria comunidade, com a comunidade interna, com a questão das taxas, de quais são os impostos e como eles retornam para dentro da instituição. Promover a realização e a satisfação no trabalho. Eu tenho um texto aqui interessantíssimo falando e questionando a respeito do amor ao trabalho, né? Que já existem alguns autores que questionam muito isso. Você precisa de amar o seu trabalho? Será que realmente esse sentimento de amor ele tem de estar atrelado? A gestão de competências, que o que a gente percebe da experiência que eu tive enquanto auditora é que essa questão de gestão de competências ela ainda é muito confusa dentro das organizações. As pessoas não conseguem diferenciar e perceber quais são as competências essenciais que precisam ser trazidas para esses indivíduos, quais são as competências que eles precisam desenvolver dentro do meio em que estão inseridos. Um outro desafio e que eu julgo extremamente importante, que é o que a gente vem falando aqui da perpetuação, né? A gestão do conhecimento, como que ela é feita hoje dentro das organizações, a questão da educação continuada, gerir novas relações trabalhistas. Hoje nós temos aí os seletistas, nós temos os prestadores de serviço, os terceirizados, quais são as implicações desses contratos de trabalho, quais são os riscos atrelados a todos eles. O 14º desafio, eu acredito que nós elencaríamos aqui inúmeros, mas eu julguei aqui os mais importantes, o desenvolvimento de uma cultura gerencial voltada para a excelência. E qual é a excelência? Qual é o padrão que nós vamos utilizar para a excelência e quais são os pontos de comparação? O RH aqui sendo reconhecido como estratégico. Quais são as pessoas e as ferramentas que vão ser adotadas para que realmente haja um processo de mudança que nós pretendemos, né? E eu, enquanto administradora, eu sei que nós temos médicos, enfermeiros no nosso grupo, entendo que é um dos grandes desafios, que é a questão da conciliação, da redução de custos e o desempenho humano de qualidade. Então aí eu estou me referindo à criatividade. Realmente a gestão de pessoas, da identificação de talentos, de perceber as melhores práticas e as boas práticas e o equilíbrio da qualidade de vida no trabalho, que às vezes foge ao nosso alcance com tantas demandas que a gestão de pessoas nos traz, né? E a todos esses desafios, eu até deixei grifado em vermelho, nós devemos ainda crescer a necessidade de uma atuação em rede utilizando as estratégias multifuncionais. Eu digo realmente das redes daquele grupo que foi mencionado no segundo slide desse nosso treinamento,
que são dos nossos concorrentes, da nossa comunidade, dentro da nossa própria instituição com os nossos setores, o quanto essa rede ela deve existir, inclusive com a referência e a contrarreferência de informações, de atendimento. E chegando ao momento atual, depois dessa caminhada que nós fizemos desde 1950 até agora, é a questão de um modelo de gestão de pessoas atual que, na verdade, vai trabalhar a gestão de carreiras, mobilizando os sonhos individuais, que é a questão da valorização, do indivíduo se percebendo como fator e objeto, né? É estranho falar objeto, mas como um propulsor de mudanças, junto com os seus sonhos individuais de chegar até a liderança, quais são os sonhos individuais de cada um dos seus colaboradores, mediante essa diversidade, aliado a uma gestão de remuneração que concretize a ideia de recompensa baseada na capacidade de entrega do colaborador. Essa realmente, né, é o que esse modelo de gestão é o que a gente percebe como atual hoje, lembrando de todas as modas e os modismos, deixando de lado toda a simplicidade da gestão de pessoas, que é da relação interpessoal. Então, o quanto esse modelo ele deve ser trabalhado dentro das nossas consultorias e das nossas auditorias, inclusive dos treinamentos. Um dos colegas, né, Guilherme, chegou a comentar a respeito da gestão do corpo clínico, e que eu entendo que esse modelo de gestão de pessoas que eu trago nesse slide, ele fala muito a respeito de gestão do corpo clínico, que é da mobilização do sonho individual, lembrando dessa nova geração de corpo clínico, com a integração de uma geração conservadora, inclusive, né, de uma classe médica, que é uma classe que se diferencia dentro das instituições de saúde, atrelado à questão da gestão da remuneração, que concretiza a ideia de recompensa. Então, aí cabe para nós, uma finalização disso tudo, uma reflexão realmente da gestão de pessoas com a gestão da qualidade, que é o que nós pretendemos, inclusive, com a que é gestão, né? Como obter o engajamento legítimo das pessoas em todos os níveis hierárquicos com um processo que, a princípio, pode parecer extremamente ameaçador? Então, levando o nosso modelo ou assistindo a um modelo de gestão da qualidade daquela instituição especificamente, o que a qualidade pode gerar de ameaça para esses indivíduos dentro da instituição ou até mesmo para os fornecedores daquela instituição. Como nós podemos mostrar os possíveis ganhos, né, tanto os individuais e os coletivos, originados da implantação da qualidade? Auditores, consultores, como convencer os dirigentes a abandonarem o conhecido, né? Sempre foi feito assim, né? Nós sempre tivemos bons resultados, a gente está em franco processo de ampliação de setores, de áreas. Como fazer com que eles queiram, né? Como fazer com que eles façam uma adesão a um processo de gestão da qualidade, uma gestão profissional, sem que ainda eles consigam perceber resultados que não foram comprovados? Como alterar rapidamente as normas, as políticas, os procedimentos, mesmo porque esse processo de implantação da qualidade
e de um modelo de gestão de pessoas diferenciado, ele é um modelo que impacta em custos. Como fazer isso com um prazo comparado, né, com o mercado, e até trouxe para vocês aí como alterar rapidamente as normas, as políticas, os procedimentos de gerenciamento de recursos humanos que alimentam e reforçam os comportamentos atuais, sem a possibilidade de comparação com o mercado, porque os prazos e os tempos de cada instituição, de cada pessoa, né? E eu trago a instituição naquela história da empresa humana, cada um tem o seu tempo. Como fazer que os estágios sejam similares nos processos de mudança? E fica para a gente refletir como garantir segurança para as pessoas que não conseguirem se engajar ao novo conjunto de valores organizacionais. Como? Simplesmente para uma gestão de pessoas é pensar o seguinte: aqueles que não se adaptam vão sair da empresa. E o quanto eu estou perdendo com isso? Ou talvez uma outra reflexão, o quanto eu ganho com novos colaboradores dentro da organização. Como lidar com o processo de construção da organização de aprendizagem numa empresa que passa por instabilidade ou redefinição estratégica. Aqui eu falo muito do nosso cenário atual, não é? Nós estamos falando aqui de desativação, talvez, de algumas áreas, de demissões com o modelo de gestão de pessoas mais enxuto, mas de alto desempenho. Como lidar com isso? Como fazer que as pessoas acreditem nesse modelo? E eu entendo que esse é um desafio tanto para nós enquanto organização, né? Eu acredito que até mesmo para a própria EQG, mas para as instituições onde nós vamos atuar enquanto auditores, consultores, com um roteiro a ser seguido, não é mesmo? Com o nosso modelo de gestão, como envolver essas pessoas no processo de acreditação. Como gerir essas pessoas durante o nosso processo de acreditação. São tantos vieses, né? São tantas dúvidas. O negócio, eles conhecem o negócio que são deles, mas como fazer com que eles percebam que o que a gente pretende aqui é alavancar esse processo? Como transcorrer em um processo de auditoria, de consultoria, com tranquilidade, sem impacto no dia a dia dessas pessoas? Como fazer com que o sistema de gestão da qualidade ele seja automático? E eu entendo que eu finalizei, inclusive, essa discussão com uma série de dúvidas, porque nós estamos falando de pessoas. E a gestão de pessoas, ela traz muitas dúvidas. Não é mesmo? Eu não sou psicóloga, eu não sei se no nosso grupo tem psicólogos, sociólogos, antropólogos, mas existem algumas peculiaridades, né, por tratarmos de gestão de pessoas. Não existe receita de bolo. As ferramentas que eu vejo de avaliação de desempenho hoje, do que valem? Que não seja apenas para apresentação em um processo de auditoria? O que são as atas de reunião que não sejam apenas registros? Se de fato não existe um plano de ação realmente para promover a mudança? Eu deixo junto com vocês essa série de questionamentos para a gente pensar que a gestão de pessoas ainda tem que evoluir e muito, e que ela está totalmente
ligada a um processo de gestão de qualidade eficiente. E estou aberta aqui a uma série de perguntas. Eu acredito que muitas pessoas vão concordar, outras vão discordar do meu ponto de vista, que ele vem muito desse modelo administrativo. E agradeço pela atenção de vocês, né? Penso que agora a gente vai entrar em uma série de discussões, mas que vocês, pessoas, sejam agentes de mudança nesse processo de gestão de pessoas, na implantação de sistemas de gestão da qualidade. Meu muito obrigada e a gente se vê logo.